Oi, gente, meu nome é Juliane, esse é mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar como foi o meu quarto período na minha faculdade de língua inglesa. Então, continuando o vídeo. Então, gente, como ao final de todo o período, eu sempre trago aqui, né, um resumo de tudo que eu estou cursando, as minhas matérias, né, minhas disciplinas. E esse também não poderia faltar, né? O último que eu gravei foi o terceiro período e agora, terminando o quarto período, venho aqui falar para vocês também. Então, começando a falar sobre a matéria de didática, como o próprio nome já diz, né? A gente aprendeu, teoricamente, como elaborar um plano de aula. O professor pediu para a gente fazer um plano de aula individual, o tema que a gente quisesse escolher, e essa turma contemplou as pessoas de inglês, como eu e outros meus amigos, espanhol, francês e também pessoas que estão cursando matemática e português. Então, foi uma turma bem grande. O professor ele disse para a gente fazer um plano de aula individual. Eu escolhi falar sobre o second conditional, né? Detalhadamente, a gente vai saber fazer um plano de aula, metodologia, como vai ser aplicado esse plano de aula. E o second conditional, que eu achei um tema muito interessante, que tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver, sobre as 4 condicionais do inglês. E eu trouxe a música de Beyoncé. Esse meu plano de aula foi escolhido para ser eu e meus amigos, meu grupo, apresentar. Então a gente debateu muito sobre como conseguir, pelo menos, contemplar a maioria dos alunos, porque quando a gente dá aula, né, a gente tem que ver um método melhor que alcance vários alunos, né, que não deixe tantos alunos de fora, porque, por exemplo, se a gente trouxer na aula de inglês filmes, músicas, muitas vezes o aluno não vai ter ferramentas para chegar em casa, pesquisar, estudar da maneira certa, não tem esse alcance, né? E socioeconômico e tudo mais, envolve muitas coisas. Então a gente debateu muito sobre isso, sobre educação, né? O professor, assim, não explicava assim tanta coisa, mas ele deu sim uma parte teórica e instigou a gente, né, a pensar mais para ser futuros bons professores. Então, da matéria de didática, eu gostei bastante e eu me senti assim, né, praticamente uma professora mesmo, elaborando um plano de aula de inglês. Eu achei muito, muito legal. Agora, leitura e produção de texto em língua inglesa 2. Tive muita dificuldade nessa matéria. Sinto que isso foi quebrado, né? Eu consegui adquirir assim habilidades de leitura e escrita de inglês acadêmico, né? Basicamente, ler inglês, escrever em inglês. A professora ela trouxe uma didática muito boa, um método muito bom para a gente. Ela passava atividades pra gente e ela trazia assim vocabulário novo, vocabulário acadêmico, deu dicas de como estruturar. Eu tive muita dificuldade, principalmente na primeira prova. E eu senti que da segunda prova para a última prova eu melhorei bastante. Porque eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque tá muito, muito, muito difícil. Mas depois eu decidi um método que eu posso trazer aqui no vídeo para vocês. O método que eu usei é estruturar, ter em mente um modelo de redação e dependendo do tema que a professora colocou na prova, pareceu um Enem, basicamente. E a gente só ia saber do tema na hora de escrever. E muitas vezes ela dava opções. Na última prova, ela deu 3 opções, você escolhia um tema e escrevia. Então, vocabulário acadêmico. Então, eu melhorei bastante, bastante mesmo. E graças a Deus consegui passar nessa matéria. Então, não é desculpa, né? Uma dificuldade, a gente sempre pode melhorar, sempre pode correr atrás. Então eu fiz o que eu pude mesmo e consegui passar nessa matéria. A professora se admirou muito com a minha evolução, né? Que graças a Deus deu tudo certo, gente. Muito, muito, muito difícil, mas consegui passar. Outra matéria foi língua inglesa 4, né? Que todo período sempre tem a matéria específica, né, de língua inglesa. Em língua inglesa 4, começou basicamente a professora doente, né, dos olhos, ela entrou em contato com a gente, passando assim atividades, ela deu a tarefa da gente pesquisar a gramática de Murphy. Vou colocar aqui para vocês verem qual é a gramática, muito bom para quem está iniciando inglês também, tem vários níveis, do iniciante a avançado. Então, como ela não podia estar presencialmente, praticamente um mês sem conseguir dar aula para a gente, assim que começou o período,
Mas ela disse pra gente ver a gramática de Murphy e anotar dúvidas e também mudou a gente entrar em contato com ela pelo WhatsApp e falar como é a nossa rotina em inglês, mandar áudio. Aí depois ela disse que fez isso já para analisar como é o perfil de cada aluno. Eu mandei um áudio para ela, expliquei como eu faço para estudar. Toda semana eu posso trazer aqui para vocês também esse vídeo da minha rotina de estudo em inglês pessoal. E ela disse pra gente fazer uma pergunta para ela também. Aí eu perguntei como foi o desenvolvimento dela para ser professora, as experiências dela. Ela também me falou também. E passou prova, passou filmes pra gente ver, pediu pra gente fazer uma aula também, ministrar uma aula. Eu ministrei com os meus dois amigos sobre a fábula da raposa e da lebre, tudo conteúdo de inglês, né? O Simple Past, no caso, Simple Past, que é o passado simples. Então, a gente escolheu esse tema, outras pessoas escolheram outros temas. E a aula dela foi assim, foi bastante coisa. Só que ao final, na última prova, ela, tipo, cobrou muito de voz passiva, que ela não tinha tanto puxado muito o assunto, ministrado muito na aula. Mas fora isso, eu gostei também. Ela passou um filme que eu nunca tinha assistido, Fahrenheit 451. E também Into the Woods, que ela disse pra gente assistir e analisar o que desse filme poderia ser usado para ensinar inglês. Cores, música. Into the Woods é Caminhos da Floresta, um musical. Então, filme musical é muito bom também, dependendo se o aluno gosta, dependendo se o aluno tem em casa um computador, um celular para assistir, né? Então, e ela debateu sobre isso também, do que o professor de didática falou. Essa matéria língua inglesa 4, apesar de não ter tido tanta coisa teórica e tanta gramática, né? Então, foi mais assim, debates em sala, apresentações, mas eu gostei bastante também. Teorias da Linguística 3, né? Essa matéria encerrou as teorias da linguística, que eu tive introdução aos estudos linguísticos, teorias da linguística 1, 2 e ao quarto período 3. Né? No começo a gente estudou sociolinguística. A professora trazia também muitos debates sobre sociolinguística, das experiências dela também, muita coisa envolvendo a sociolinguística, só que não trouxe assim tanta teoria também, passava mais assim livro para a gente ler, então ficava mais a nosso critério se aprofundar mais. E depois ela, no final do período, agora ela adoeceu, ficou um mês praticamente, a gente sem ter aula dela, e ela se comunicando com a gente pelo e-mail. E depois ela fez uma chamada no Google Meet para resolver as pendências com a gente. E ela passou o trabalho para a gente apresentar. Eu e meus amigos apresentou sobre implicaturas conversacionais, que já é na área da pragmática, né? Envolvendo o ensino de inglês, que já é da área da pragmática, né? Que a gente não conseguiu ver tanto em aula por causa justamente que ela adoeceu. Mas a gente conseguiu resolver as pendências para conseguir a nota. Essa apresentação, a gente debateu muita coisa de quando se fala uma coisa, mas se quer dizer outra, uma coisa implícita. A gente trouxe como exemplo a frase: uma pessoa chega numa sala, chega na faculdade, aí tá muito frio, o ar-condicionado tá no 15, aí ela fala, nossa, tá tão frio aqui, no caso, e as pessoas ao lado, né? Aí o que quer dizer isso? Que é um pedido implícito. A gente analisou tudo isso, um pedido implícito para alguém aumentar o ar-condicionado, para não ficar tão frio. Muitas vezes a gente, no dia a dia, né, a gente faz isso, nem percebe. A gente usa o quê? De ironia, do poder mesmo, né, da linguagem, para se comunicar do que a gente quer, do que a gente deseja. A gente usa determinadas palavras, determinado jeito de falar. Também envolve também os estudos linguísticos, tá? E foi muito, muito interessante essa matéria, apesar de, infelizmente, ter sido interrompido por também a professora ter adoecido, mas conseguimos completar e fica assim, né, ao critério. Os estudos linguísticos não param, né, porque terminou as matérias que a gente deixa de estudar, né. Tem muitos livros, muitas obras interessantes para se estudar, manual de linguística, que é o que a gente usou, justamente para apresentar. O CLG também, que é o curso de Linguística Geral,
que foi os alunos de Ferdinand de Saussure que escreveu. Então é um mundo, a linguística também é um mundo e eu gostei bastante. Se um dia eu fizer um mestrado, pode ser também na área da linguística. E agora, teoria do texto narrativo. Gente, eu amei, simplesmente eu amei essa matéria. Principalmente que foi com a professora Flávia, que eu já tive teoria, já vai eu, cultura dos povos de língua inglesa. No segundo período, falei também dela, professora maravilhosa, ensina muito bem. Ela traz bastante da cultura africana, porque ela tem especializações na cultura afrodiaspórica. Ela sempre tenta introduzir nas aulas e foi muito interessante estudar essas matérias. A gente estudou teorias do texto poético, teorias do texto dramático e teorias do texto narrativo. No caso, estudar romances, estudar contos. Romances, especificadamente, é livro, não é romance de gênero romance de filme, por exemplo. Não. É romance, é obras literárias mesmo, a gente estudou. É, vários autores negros também. A professora trouxe contos para a gente analisar, para a gente saber analisar o tempo da narrativa. Gente, um texto narrativo tem muita teoria mesmo, de tempo, de espaço, personagens. Eu amei bastante, bastante, bastante. Se um dia eu fosse escrever uma obra literária, poderia ser um conto, tá? Porque eu gostei bastante, ainda mais sabendo das teorias de como usar vozes, né? No caso, em brincamento de vozes, a voz do narrador se misturar com a voz dos personagens. Muitas vezes a gente encontra livros, né? Até na primeira pessoa, segunda pessoa. No caso, eu fiz determinada coisa, segunda pessoa. Maria fez isso, um exemplo, né? Citando, no caso, narrando a história em terceira pessoa, a gente aprendeu tudo isso. Tudo isso é teoria do texto narrativo, né? E ela passou o filme também pra gente ver, pra gente analisar, não só obras literárias de livro, mas obras fílmicas também do cinema. Ela passou o filme Café com Canela, vou deixar aqui para vocês verem na tela. Um filme muito, muito bom. E a linearidade também, que muitas vezes uma obra não começa, por exemplo, se for contar a história de alguém, a gente pensa na linearidade e contar a história da pessoa desde pequena até crescer, mas muitas obras podem também entrelaçar esses tempos, né? No caso, já é o tempo cronológico, mas tem o tempo psicológico também dos personagens. O tempo psicológico dos personagens é mais assim, do sentimento dos personagens. Memórias também. Quando a gente está num lugar, voltar para aquele tempo. Então, muitas vezes, um livro é recheado de teorias, né? E também a própria teoria não consegue, às vezes, contemplar tudo, né? Explicar tudo. Mas os estudos se seguem, né? Os estudos seguem. Por exemplo, não poderia deixar de trazer esse livro aqui que meu amigo Elias me deu. Fiquei muito, muito feliz quando eu ganhei esse livro dele. Esse livro aqui, para dar um exemplo para vocês, quem narra o livro é o Diabo. Simplesmente isso. Esse livro é literatura cristã, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, especificadamente da editora Thomas Nelson Brasil. Muito, muito bom. Esse livro é lindo. Achei, para começar, a capa dele é muito linda. E ele narra basicamente cartas. Então, as obras literárias não têm limites. Vou ler uma parte dele agora, para vocês verem. Esse aqui, especificadamente, para vocês verem como ele é estruturado. Aqui, carta 29. Estou quase terminando ele. E aqui, o nome do Diabo Aprendiz é Vermelindo e o Diabo é Maldanado. Então, Maldanado ensina a Vermelindo como destruir a vida do paciente. No caso, meu querido Vermelindo, agora já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade de seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte. Temos que reconsiderar nossa política. Simplesmente isso. É um livro. C.S. Lewis foi muito, 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 muito sagaz, muito crítico, sabe? Ele escreveu essa obra, né, basicamente, porque ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então ele trouxe muitos aqui. A gente pode perceber muitos elementos da Guerra Mundial. Então, texto é documento, gente. Texto é registro, sabe? Muitas vezes o texto literário traz muita, muita, muita coisa. Então, para vocês verem, aqui é basicamente em formato de cartas, mas tem vários outros romances, várias obras literárias, filmes também, sabe? Que é um mundo.
Quando eu vou ler um livro, eu já vejo, esse livro aqui tá na primeira pessoa, tá na segunda pessoa, então eu já consigo perceber com os olhos mais assim apurados as teorias do texto narrativo que eu simplesmente amei. E para finalizar, a matéria de pesquisa. E para finalizar, a matéria de E para finalizar, a matéria de pesquisa aplicada aos estudos de línguas estrangeiras. Essa matéria eu gostei bastante também, apesar que no começo o professor não conseguiu. Gente, infelizmente, 3 professores praticamente, metade das minhas disciplinas, professores doentes, não conseguiu ir contemplar as aulas no começo, mas já estão bem, tá? Ressaltando aqui, já estão bem. Mas assim, logo no começo do período, o professor doente, outra professora substituiu, a gente passou praticamente um mês sem a aula dessa matéria, mas uma professora veio substituir por 1 ou 2 aulas e depois o professor voltou. A gente aprendeu, assim, como elaborar um TCC, um esboço de TCC. Eu fiz um esboço de TCC sobre o livro O Cortiço, a Luísa Azevedo, que Elias emprestou e agora eu consegui comprar um para mim. Vou mostrar aqui a vocês. A obra literária O Cortiço foi exatamente essa versão que eu li pela editora Príncipes, que ela tem texto integral e questões de vestibular comentada. Gente, eu amei muito esse livro, apesar que a linguagem dele é muito rebuscada, né? Porque a Luísa Azevedo, ele foi um naturalista, né? Ele fez parte da escola literária naturalista, então vem muito aquela coisa assim de colocar seres humanos como um bicho, uma linguagem mais rebuscada, nua e crua, né? Se fosse no todo sentido assim de dizer. Então, o Curtiço é uma obra recheada de animalização do ser humano, né? E no caso, com a teoria do texto narrativo também, eu pude perceber que o próprio Curtiço, ele é um personagem, né? Porque tem parte do Curtiço que cita que o Curtiço fervilhava, era uma coisa viva. No próprio texto, na própria obra, cita o Curtiço como isso. Então, todos os personagens, Bertoleza, João Romão, Pombinha, gente, esse livro aqui é recheado. Tem gente que não gosta, mas eu gostei. É uma obra naturalista. Então, eu escolhi fazer meu esboço de TCC com ele e justamente analisar as interações sociais da linguagem, do espaço da linguagem, lembrei, do espaço da linguagem. No caso, que vocabulário Aloysio aqui ele usa. O espaço da linguagem também, a gente descrever alguma coisa, a linguagem que a gente vai usar, o vocabulário que a gente vai usar, tudo isso é o espaço da linguagem, tá certo? Então, por ser uma obra naturalista, é bem presente esse espaço da linguagem. Então, eu fiz um esboço de TCC, apresentei para o professor, para a turma, e eu gostei demais dessa matéria. Então, quando eu for fazer o meu futuro TCC, eu já vou saber a fazer o esboço dele, né? Determinar a metodologia, determinar referências, né? E estabelecer cronograma, né? No mês tal eu vou ler sobre o tema, no mês tal vou escrever, no mês tal vou apresentar, fazer um TCC envolve muita disciplina, muita organização, planejamento. Então, eu pensei se eu vou fazer realmente uma análise de um curtíssimo, mas posso mudar futuramente, fazer uma análise até de um poema, de uma música, comparar música com filme. Minha amiga Eduarda, ela trouxe no esboço dela uma análise da obra Little Woman com a adaptação fílmica. Pelo que minha colega falou, parece ser muito bom falar da situação das mulheres, na época, né, que ele se passa, da condição delas, muito recheado de narrativa, né? Então, gente, esse foi o meu quarto período na faculdade. Um boom de aprendizados, de desafios também. Estou cada vez mais amadurecendo na minha área profissionalmente, como uma futura teacher de inglês, né? No caso. E também como pessoa, né? Passei muitos desafios, principalmente na matéria de LPT, gente, foi luta, viu? Mas, graças a Deus, estou, né, seguindo cada vez mais e mais desafios nesse próximo período. E não vou deixar de compartilhar aqui com vocês. Então, se você gostou desse relato do meu quarto período na faculdade, curte, comenta e compartilha com alguém que você conhece. Pode ter alguém que você conhece que quer fazer inglês,
mas às vezes quer saber qual é a grade curricular do curso, quais as matérias que tem. Então, além desse vídeo aqui, vai ter do primeiro até agora, né? Que eu estou gravando o quarto, mas já gravei dos outros terceiros períodos que eu já passei. Tá tudo aqui no canal, dá uma olhadinha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.